Vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje teremos como componente curricular História e teremos como conteúdo religiões monoteístas. Você já conheceu a religião politeísta. Agora vamos conhecer algumas religiões monoteístas. Então, já pararam para pensar o que é monoteísmo? E aí? Monoteísmo é uma doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade ou culto à adoração de um único Deus. O termo monoteísmo, etimologicamente falando, tem origem nas palavras gregas monos, que significa único, e theos, que significa Deus. Os monoteístas seguem apenas uma religião e creem em uma única divindade, ao contrário do politeísmo, que acredita em vários deuses. O monoteísmo defende a existência de um só Deus, criador de todo o universo. Mas é importante ressaltar que dentro das religiões monoteístas existem diferenças entre as concepções de Deus pregada por cada uma delas. Embora seja uma corrente mais moderna do que o politeísmo e ela abriga religiões mais novas, o monoteísmo reúne as religiões com o maior número de seguidores de todo o mundo. Então vou falar um pouco sobre o zoroatrismo. O zoroatrismo trata-se de uma religião criada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, também conhecido pelos gregos por Zoroastro. Essa religião é considerada a primeira manifestação de crença monoteísta, embora tenha caráter dualista, tendo em vista a fé em uma divindade do bem e outra do mal. Ainda existem seguidores dessa religião lá no Irã. Então, eu irei falar um pouco sobre as principais religiões que seguem a corrente monoteísta. Então, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo são as principais religiões monoteístas. De todas as religiões monoteístas, o islamismo é a que mais cresce em todo o mundo. Presente em pelo menos 80 países, a religião islã se baseia nos ensinamentos do profeta Maomé. Sua doutrina prega submissão e obediência à lei de um único Deus, conhecido como Alá. Dentro do próprio islamismo, existem vertentes diferentes, das quais as mais conhecidas são as sunitas e as xiitas. Seus ensinamentos encontram-se no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, e que, segundo a fé islã, reúne mensagens divinas recebidas por Maomé. O cristianismo é a religião que possui o maior número de adeptos na atualidade. Seus ensinamentos se baseiam na crença em Jesus Cristo e tem como livro sagrado a Bíblia. Assim como o islamismo, o cristianismo possui ramificações dentro da própria religião. As mais conhecidas são o catolicismo e o protestantismo, resultado da reforma protestante liderada por Martinho Lutero. Os símbolos religiosos do cristianismo também variam de acordo com a vertente dos adeptos. Enquanto a cruz é usada como referência para os cristãos católicos, os cristãos protestantes adotam a própria Bíblia como seu símbolo. De todas as religiões monoteístas, o judaísmo é a mais antiga. Assim como o cristianismo, os judeus têm como livro sagrado a Bíblia. No entanto, eles se baseiam nos livros do Antigo Testamento como símbolo sagrado dos judeus. Como símbolo sagrado, os judeus adotam o menorá, um candelabro de 7 braços. Os templos judaicos, chamados de sinagogas, abrigam a arca, que simboliza a ligação entre Deus e os judeus. As sinagogas são locais de preces e de estudos, e onde são realizados os cultos e rituais
sagrados pelos sacerdotes chamados rabinos. Agora eu vou falar um pouco sobre o catolicismo e o protestantismo. Falando agora um pouco sobre o catolicismo, na Igreja Católica Apostólica Romana, há 7 atos sagrados, os chamados sacramentos. Então, são eles o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, o casamento, a ordenação dos sacerdotes e a extrema-unção. Então, o catolicismo, ele crê que Deus salva através destes sacramentos. O protestantismo tem seu início em 1517 com Lutero. E no século XVI ocorreu movimentos de reforma protestantes. Tanto a reforma magisterial, quanto dos luteranos, dos calvinistas e anglicanos, quanto a reforma radical dos anabatistas. Este foi o protestantismo histórico ou tradicional. O protestantismo recente se desenvolveu nos Estados Unidos e originou também movimentos chamados primitivas ou restauracionistas, como mormons, adventistas, testemunhas de Jeová e o pentecostalismo. Toda religião tem o objetivo de alcançar o bem. Por isso, todas devem ser respeitadas. Não importa a que religião você pertença, o importante é que você quer o bem da humanidade e, portanto, precisa respeitar o credo das outras pessoas para ter a sua religião, o seu credo respeitado. Então, com base nessas informações, vocês devem estar realizando a atividade proposta do livro de vocês. Beijos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!